Voltamos aqui para a segunda parte da aula de hoje, né? Conforme combinado agora no sistema diretamente. Na última aula nós falamos dos cadastros dos empregados, né? E eu vou entrar aqui no módulo folha. E a parte também de cadastro da carga horária do professor, né? Carga horária é a mesma coisa que você cadastrar o salário do professor, onde você informa a hora, né? O valor da hora. Eu queria também, antes de qualquer coisa, pedir desculpa para vocês, qualquer ruído aí no fundo da gravação, como todos sabem, né? Todos estão em casa e mais uma vez eu digo, são 5 pessoas, né, morando aqui em casa, e aí tem outras pessoas também que ajudam a minha esposa. E às vezes realmente é impossível não ter barulho numa casa que tem 5 crianças, né? Então eu só peço a compreensão de vocês, espero que não esteja atrapalhando a parte no áudio, né? Eu acho que não está atrapalhando, eu tenho ouvido antes de publicar as aulas e dá para entender muito bem. Então vamos só para recapitular aqui, né? A gente entrou aqui no cadastro do empregado, nós cadastramos os empregados, né? Eu pedi para cadastrar desde da última aula que nós tivemos na sala de aula lá no laboratório, e eu pedi para cadastrar alguns funcionários, considerando que vocês tenham cadastrado. Deu um errinho aqui, só um minutinho. Voltando aqui, desculpem. Bom, eu pedi para cadastrar alguns empregados, né? Professor titular doutor. Eu cadastrei também um contador, né? Como eu tinha dado o exemplo na última aula. Vocês vão ver que eu coloquei aqui o salário do contador de R$ 3.158,96. Professor, esse salário não tem no acordo coletivo. Determinadas profissões a gente pode buscar direto no piso estadual nos estados que tem piso estadual, você busca diretamente no piso estadual. Agora, aqueles estados que não tem, sempre vai ser o salário mínimo. Normalmente, quando não tem um piso estadual, há uma categoria, há um sindicato que represente, né, aquele profissional, como por exemplo o contador, que vai determinar o piso do empregado. Então, no caso aqui, eu coloquei o piso estadual do Rio de Janeiro. Eu tenho ainda o professor titular, né? Esse professor titular aqui, ele tem um aprimoramento, né? Então ele ganha um adicional, né? Conforme ele é professor titular doutor. Eu tenho também aqui cadastrado um professor auxiliar, né? Um professor auxiliar especialista. Tenho também o encarregado da secretaria. Tenho um auxiliar administrativo. E tenho o auxiliar de serviços gerais. Bom, eu coloquei tudo de acordo com o piso do salário do sindicato, né? Eu espero que vocês tenham feito a mesma coisa, para a gente entrar na parte de cálculo destes empregados. Como eu cadastrei a mais e eu quero que a minha folha fique igual a de vocês, vou fazer uma alteração aqui para essas pessoas não aparecerem na folha de pagamento, tá? Eu tinha pedido o auxiliar de serviços gerais, tá ok? O auxiliar administrativo também, tá ok? Vou mantê-lo. O encarregado da secretaria,
também tá ok, eu vou manter ele. Esse professor auxiliar especialista, né? Como é que eu sei que ele é especialista? Porque ele não tem um aprimoramento acadêmico, então ele é o especialista. Aqui também em dados pessoais, eu tenho uma opção também de colocar a titulação do professor, né? Então eu posso procurar aqui a titulação dele e aí eu coloco como doutor, mestre, né? Aqui, ó, quando eu vou em pessoais, formações pessoais, outros dados, geral. Aí eu tenho aqui o grau de instrução dele, né? Então eu venho aqui, vou até alterar aqui que estava ensino médio, só para vocês verem como funciona. Então eu tenho aqui, ó, pós-graduação, mestre, doutor e PhD. No caso aqui, ele é pós-graduado, é um especialista, é a mesma coisa. Só vou gravar aqui a alteração que eu fiz. Esse grau de instrução é só para fins cadastrais mesmo. Ele não altera em nada com relação ao cálculo, tá? Ele não tem nenhuma interferência no cálculo. Eu que tenho que colocar o aprimoramento acadêmico se ele for mestre ou doutor. Bom, continuando, né, a questão dos cadastros, né, eu pedi um professor auxiliar especialista, professor titular, doutor, conforme está cadastrado. Aqui eu tenho também cadastro de um contador. Então eu vou alterar aqui a data de admissão desse contador para ele não aparecer na folha de janeiro. Então eu vou botar aqui a admissão dele em 1/3/2020, tá? Para ele não aparecer na folha de janeiro. Então estou gravando aqui esse cadastro que já está feito por mim. Bom, alterada a data de admissão, a nossa primeira folha que será calculada vai ser a folha de janeiro. Então não vai interferir em nada com relação à folha de janeiro, considerando que esses dois últimos aqui eu admiti eles em 1 de março de 2020. Bom, considerando os 5 cadastrados, eu posso ir para a parte de cálculo, né? Então eu venho aqui para me calcular, fiz todas as partes de cadastro, né? Tem parte que nós não trabalhamos aqui, porque não é a necessidade, mas o sistema ele dá outras utilidades. Essas outras utilidades, ela varia de sistema para sistema, né? Então a gente não vai trabalhar em situações específicas, mas há outras situações específicas de acordo com cada empresa. Processos é a parte que a gente faz os cálculos, né? Cálculo é para me calcular folha, para me calcular rescisão, eu venho aqui calcular férias. Tem vários tipos de cálculo de férias, né? Eu posso calcular férias coletivas, férias individuais, férias em grupos. Então há vários tipos de férias. Posso botar um afastamento para o empregado, como um auxílio-doença, né? Eu tenho que fazer essa comunicação para o INSS, então é importante também. Isso também varia de sistema para sistema. Mas aqui em processo é tudo que a gente faz para que todas as ocorrências de uma folha de pagamento, né? Então vamos calcular a folha e aí eu vou explicar outras situações depois que a gente fizer o cálculo. Eu vou lá em processos, cálculo, né? Vou calcular a folha de janeiro. Eu posso selecionar aqui alguns empregados. Se eu efetuar vale transporte para alguns, eu venho aqui também, mas eu vou fazer o cálculo simples. Então eu vou fazer o cálculo da folha de pagamento clicando em calcular. Está calculando, demora um pouquinho mesmo, depende muito de cada computador. Aí é só aguardar o término do cálculo. Bom,
Bom, terminado o cálculo, vai dar alguns erros aqui, são informações que nós deixamos de botar no cadastro porque a gente não tinha. Como são pessoas fictícias, né? A gente não tem determinadas informações, como o PIS, né? Enfim. Clica em fechar, vai perguntar, deseja ver os dados calculados? Sim. Vamos ver esses dados calculados, né? Bom, está calculada a folha de pagamento. Eu quero passar para vocês como é feito o cálculo do INSS, né? O cálculo do FGTS. E na próxima aula a gente vai ver proporcionalidade de férias, proporcionalidade de 13º, para a gente calcular depois uma rescisão. Mas para calcular uma folha de pagamento não é muito difícil, tá? Auxiliar administrativo. No cálculo do auxiliar administrativo, eu lancei para ele um vale alimentação, né? Para me fazer esse lançamento, eu venho aqui com o botão direito, né? Clica aqui em lançamentos. Porque ele já está lançado, por isso que vocês podem fazer isso. Clica no botão direito em cima do empregado, em cima da competência, vale alimentação fixo, né? Eu vou pagar esse vale alimentação todo mês para ele. Esses dois eventos aqui são os eventos do vale alimentação, né? Um é o do pagamento, que é o provento, e o outro é o desconto no valor de R$1. Esse desconto, né, é para considerar que é um benefício do empregado. Então, tudo isso está com base no acordo coletivo dos sindicatos auxiliares administrativos. Então eu faço, até não terminei a explicação, vou voltar aqui de novo. Então eu venho aqui, folha mensal, fixo, né, eu boto o tipo de lançamento fixo, eu clico em incluir, seleciono esses dois eventos, né? Eu vou incluir 2 vezes. Depois que eu terminar de incluir, eu vou gravar essa inclusão que eu fiz. Depois eu fecho, clico aqui de novo com o botão direito e clico em recalcular, tá? Isso vai fazer o cálculo recalcular só para esse auxiliar administrativo. Então, voltando à explicação, o vale alimentação ele é obrigatório por lei, né? Pelo acordo coletivo do sindicato. Então, o acordo coletivo ele exige o pagamento do vale alimentação para a faculdade. A hora normal, que é o salário do empregado, ela tá aqui, né? Então o empregado ele vai receber a quantidade o salário dele com base no piso dele. Aqui você está vendo também FGTS, porque o FGTS aqui é só para fins de mostragem qual é o valor que vai ser recolhido para ele. Você pode ver aqui que tem um asterisco aqui, né, uma espécie de um asterisco. Isso aqui quer dizer que não compõe a folha de pagamento, ou seja, não está para pagamento e nem desconto do empregado, ele só está para mostrar qual é o valor do FGTS. Eu tenho aqui o desconto do vale alimentação no valor de R$1 e o cálculo do INSS, tá? Para mim calcular o INSS, o cálculo do INSS ele foi alterado a partir de 2020. Ele tem uma fórmula que você tem que calcular de acordo com o que o empregado recebe. Nesse caso aqui, o empregado recebe para a base do INSS é somente o salário, né? O sistema ele tem aqui também uma opção para ver quais são as bases. Então aqui INSS mensal. A base de cálculo do INSS mensal é 1.113,44. Consequentemente, o INSS só vai incidir sobre esse valor. Essa parte de incidência ela está no cadastro do evento, tá? Então, cada evento você tem que configurar. Incide sobre o INSS, incide sobre o FGTS, incide sobre o imposto de renda.
E quem vai fazer isso é você que está cadastrando. Logicamente, só vai cadastrar, fazer uma vez só. Então, só para vocês entenderem, já está no cadastro padrão que o salário incide sobre todas essas situações aqui, sobre o PIS da folha, no caso de quando tem PIS da folha, sobre o imposto de renda e por aí vai. Para a gente fazer o cálculo do INSS, eu preciso da base de cálculo do INSS. Para mim pegar a base de cálculo do INSS, eu venho aqui em Arquivo, Tabela e INSS. Bom, então eu tenho aqui a base de cálculo da tabela do INSS atualizada. Então eu tenho aqui também as faixas, né? De 0 a um salário mínimo, a pessoa recebe desconta 7,5%. No caso, o empregado, também conhecido como segurado, né? O segurado. Por que o segurado? Porque é um instituto de seguridade social, né? Então o empregado é um segurado do INSS, é um seguro. Esse é o percentual de contribuição por parte do empregado. Ele está descontando aqui 8% do salário de 1.113,44. Mas, professor, como é que chegou a esse percentual de 8%? Chegamos a esse cálculo de 8% da forma que era calculada em janeiro de 2020. A gente tem que sempre estar atento que competência é uma coisa e mês é outra, né? Então, nós estamos em março, né? E a competência que nós calculamos foi janeiro. E em janeiro a tabela do INSS era diferente. Eu vou mostrar para vocês como era tabela em janeiro e como seria se ele fosse calculado em março, tá? Que é a atual tabela. Então vamos voltar aqui um mês, né, na tabela do INSS. Até fevereiro de 2020, essa era a tabela do INSS. Ou seja, eu simplesmente pegava 8% do salário do empregado e aplicava o percentual do salário, né? Então, logicamente, há um limite para a contribuição, como vocês já devem ter aprendido, né? O máximo de contribuição para um empregado é 6.101,06 centavos. Ou seja, aquele empregado que recebe 6.101,06 centavos, ele vai pagar 671,12, que é o teto de tabela do INSS. Quem ganha 11 mil reais, quem ganha 10 mil reais, ele vai contribuir sempre com o teto, ou seja, R$ 6.671,12. Não tem como você contribuir mais do que isso para o INSS. Ah, professor, eu recebo 7 mil numa empresa e 3 mil numa outra. Bom, você só deve contribuir R$ 671,12. O que você tem que fazer? Você tem que pegar aquela contribuição, aquele desconto daquela empresa que você recebe 7 mil, né, que é o teto, e levar para outra empresa que você ganha 3 mil. E aí chega lá, eles vão fazer, você leva a declaração da empresa e apresenta para o RH, e essa declaração normalmente tem que ser apresentada mensalmente, porque o RH lá da outra empresa que você recebe 3 mil, ele não vai descontar o INSS de você para você não pagar mais do que o necessário. Continuando o cálculo aqui, agora sobre a folha, né? Então, ele contribui em janeiro 8% de 1.113,44. Então eu pego 1.113,44, vou tirar 8%, vai dar
R$ 89,07, conforme calculado aqui, que vocês podem ver aqui no próprio sistema. Então, essa é a prática do cálculo de janeiro. Só vou colocar aqui, ó, janeiro 2020. Professor, e se esse cálculo fosse feito hoje, né, em março, como é a tabela atual? Eu quero aprender a tabela atual. Vamos aprender a tabela atual. Bom, conforme a tabela de março de 2020, o INSS, o salário dele é 1.113,44, né? Ele está na faixa de 9%, mas ele vai pagar 9%? Não, ele não vai pagar exatamente 9%. Ele vai pagar 8, alguma coisa que nós vamos ver agora. Primeira coisa que eu tenho que saber é que ele está na faixa lá de 9%. Porém, até 1.045 a gente vai descontar 7,5%. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Primeiro passo, eu vou pegar 1.045 e vou multiplicar pela faixa anterior. Ou seja, eu vou pegar 7,5% de 1.045, que é igual a 78,38, tá? Segunda coisa, eu vou pegar a diferença do que eu já calculei pelo que eu tenho que calcular. Ou seja, eu vou pegar aqui 1.113,44 menos 1.045, o que dá a importância de R$ 68,44. Bom, terceiro passo. Eu vou pegar esses R$ 68,44, que é a diferença do que não foi calculado ainda, né? Eu já peguei 7,5%, né? Ou seja, eu peguei 7,5% de um salário mínimo, que está na faixa anterior à faixa do que o cara recebe, né? Então eu peguei aquela faixa anterior e joguei 7,5% de um salário mínimo. Aí depois eu peguei a diferença do que eu já calculei, ou seja, 1.113,44, que é a base do INSS dele, menos um salário mínimo, que é o que já foi calculado, ou seja, 68,44. Esses 68,44 que eu vou aplicar a alíquota de 9%, tá? Então eu vou pegar 68,44 e eu vou pegar 68,44 e tirar 9%, que é a alíquota. Então 68,44, 9% disso dá R$ 6,16. Olha, o quarto e o último passo, para me saber de fato, é pegar os dois, que é 78,38 mais 6,16, que é o total 78,38 mais 6,16, que dá o total de R$ 84,54. Bom, quem está nessa faixa foi beneficiado. Por quê? Porque passou a contribuir menos, né? Menos. Esses 84,54 representa a alíquota
a alíquota desses 84,54 representa 7,59% do salário dele. Professor, é mais complicado agora, realmente é mais complicado, mas o sistema ele faz isso tudo sozinho, né? Eu preciso que vocês entendam como é calculado, né? Eu estou pegando aqui a alíquota anterior, né? Depois eu pego a diferença da atual, que é a alíquota que ele está encaixado, e aí eu vou aplicar a alíquota atual só sobre o percentual daquela diferença, né, que é os 68,44. Eu vou fazer as outras faixas também, mas eu vou fazer nas próximas aulas. O cálculo realmente, quando chegar em março, na competência do cálculo de março, a gente vai fazer essas faixas maiores. Realmente dá trabalho, porque você tem que ir calculando faixa a faixa, mas tem que ser feito, não tem jeito. Graças a Deus o sistema faz tudo isso pela gente, né? Para mim calcular, ainda fora isso, eu tenho os outros cálculos, né, que foi feito, o cálculo do encarregado da secretaria, né, o cálculo do professor auxiliar, o cálculo do professor titular e o cálculo dos serviços gerais. Vamos lá para o professor, que é o cálculo específico, né? Isso aí a gente tem aí tudo certinho calculado conforme nós lançamos, né? Então lembrando que a hora-aula do professor, no caso do professor auxiliar, é 59,37, multiplicando o número de horas-aulas vezes 9, né? E aí eu tenho a quantidade total que ele tem a receber, que proventos é o que eu estou pagando, desconto é o que eu estou descontando. Aqui no caso do professor titular, né, a gente também tem outros cálculos, né, que é a parte, ele recebe um pouco mais, mas uma coisa interessante também aqui é o cálculo do imposto de renda, né? Para quem não sabe fazer o cálculo do imposto de renda, eu posso até botar aqui como auxiliar, né, o IRRF mensal, mas para mim fazer o cálculo do imposto de renda, eu tenho que ir na tabela, né? Então eu venho aqui em arquivo, tabelas, IRRF, tabela progressiva. O que eu vou fazer? Eu vou somar tudo que ele recebe. O somatório de tudo dá 1.665,90 mais 277,65 mais 194,40. Então vai dar o valor de 237,95. O sistema já estava me dando aqui também, ó. Vou pegar esse valor aqui e vou diminuir o INSS, porque o INSS deduz o imposto de renda. Bom, 1.945,54 é a base para me aplicar a alíquota. Então vou pegar isso aí e vou jogar a faixa dele. A faixa dele está nessa de 7,5%. Então eu vou jogar 7,5% sobre o valor. Bom, deu 145,91,55. Ué, professor, tá descontando 11,84. Porque existe um valor a abater. E aí eu vou pegar esses 145,91 menos 134,08, que dá o valor de 11,835, que é a dízima, né? E aí foi arredondado aqui para 11,84. Então é assim que se faz o cálculo, entendeu? Para fazer o cálculo do imposto de renda, não tem muito que explicar. Exatamente, eu vou somar, vou deduzir o INSS, vou aplicar a alíquota depois que eu deduzir o INSS, e depois que eu deduzir o INSS, que eu apliquei a alíquota, eu vou ter o desconto aqui que dá. Então, por exemplo, se o cara recebe 10 mil reais, eu vou tirar, vamos supor que seja 600 de INSS, né? 10 mil reais menos 600 de INSS, então dá 9.400. A partir daí eu vou aplicar a alíquota. A alíquota é o que seria o que? Nesse caso 27,5%. Aí eu vou pegar 27,5%.
esse é o valor bruto. Eu ainda tenho que deduzir o valor do desconto que está na tabela. Essa tabela vem do governo. Quem diz quanto tem que descontar é o governo. E esse desconto é independente do valor. Então, se 27,5 deu 2.585, eu vou descontar 826,15. Esse seria o valor que o empregado teria a pagar de imposto de renda, né? Que tem que ser descontado da folha de pagamento. Logicamente, esse valor que vai ser descontado do empregado, a gente vai recolher numa guia do imposto de renda para o governo. E aí lá na frente o empregado vai fazer a declaração do imposto de renda para saber se ele tem direito à restituição ou o valor a pagar. Muitas pessoas têm duas fontes de renda. E aí, professor, numa empresa eu recebo R$4.000, que é 22,5%. Na outra eu recebo R$2.000. Qual é a minha alíquota? Eu tenho que informar na empresa? Não, a empresa ela vai aplicar a alíquota de acordo com o que você recebe na empresa. E aí, lá na frente, quando você for fazer a declaração, provavelmente você vai pagar a diferença daquela que não está na alíquota correta. Ou seja, se você recebia 4 em uma, 2 em outra, a sua alíquota correta provavelmente seja a de 27,5. Só que você não está recolhendo isso para o governo. Você está recolhendo 22,5 em uma e 7,5% na outra. Aí o que você vai ter que fazer? Lá na frente você vai pagar a diferença, ou você também pode recolher, né, naquele carnê individual a diferença disso, para quando você chegar no ano seguinte você não ter que pagar em menos vezes, você só tem que pagar em 6 vezes, que é o que é permitido você pagar lá na declaração do imposto de renda. Eu estou falando isso na visão do empregado. Na visão do empregador, a única coisa que ele tem que fazer é calcular o INSS, calcular o imposto de renda e fazer o recolhimento do que foi descontado e do que foi pago para parte da empresa também. Bom, para a gente encerrar os cálculos de hoje, eu queria que vocês fizessem o cálculo do mês de fevereiro também, para ver se vocês entenderam bem essa parte. Eu vou pedir, não vou pedir atividade, né? A atividade eu gostaria que vocês se empenhassem da aula anterior. Eu só gostaria que vocês vissem mesmo essa aula, as aulas, e quando eu vou passar um trabalho mais à frente, talvez na próxima aula, para ser entregue na outra semana, valendo uma pontuação que eu vou determinar, e considerando os trabalhos anteriores, eu vou também determinar quanto que valeu esses trabalhos. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês, desejo a todos uma boa semana novamente, e estou aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação a esses cálculos. Fiquem à vontade para lançar falta, fazer qualquer tipo de alteração no sistema em relação aos cálculos, né? Eu ensinei vocês a lançarem um evento. Para mim lançar uma falta, por exemplo, aqui para o auxiliar administrativo, eu tenho que fazer o mesmo processo, né? Eu venho aqui em lançamentos, e aí eu consigo fazer o lançamento da falta aqui para esse determinado mês. Quando é fixo, é para todos os meses. Quando é mensal, para esse mês. Professor, a partir do momento que eu passar a mexer no sistema, eu preciso no meu trabalho fazer esse cálculo manual? Gente, o sistema ele é confiável, né? Você vai parametrizar o sistema, vai ser um trabalho só, mas depois que você faz a parametrização, o cálculo ele faz sozinho, né? Então isso é uma questão de otimização do seu tempo. A prática ela é simples. Você manda calcular, o sistema calcula. Você manda calcular a rescisão, o sistema vai pegar a proporção. A única coisa que você tem que saber é explicar como isso é feito. E aí o empregado ele vai tirar dúvida com o contador, o empresário ele vai tirar dúvida com o contador, e vocês vão ter que saber explicar.
Isso vocês aprendem na teoria e eu também estou explicando para vocês um pouco da teoria aqui para vocês na prática. Então, essa parte de cálculo do INSS vocês têm que usar as tabelas, tem que usar a tabela por IR, tudo isso é pelo governo e as movimentações diversas vêm da empresa, do empregador para o contador. Então o contador é que o empresário que vai dizer que tem que descontar, o empresário que vai ter que dizer se o empregado ele trabalha vai ter direito a hora extra. Então você só tem que saber passar para o empresário a parte técnica. O que é a parte técnica? Olha, empresário, se o empregado trabalha à noite, ele tem que receber o adicional noturno. Se o empregado ele trabalha em determinado dia da semana e aí ele está fazendo hora extra, essa hora extra cabe 100%. A CLT e o acordo coletivo discrimina tudo isso. E então são os manuais para você aplicar na folha de pagamento. Por hoje é só, um abraço a todos mais uma vez e fiquem com Deus.